Faça o test drive e aproveite. Quem testa, compra Nissan. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Mãe, tô com febre. Isso, Dipmed resolve. É mais rápido que eu chegar. Tá na gaveta, amor? Manda áudio aqui no grupo. Claro. Dipmed, a marca de dipirona mais vendida do Brasil. De primeira contra dor e febre. Dipmed. A dipirona que o Brasil mais pede. Ai, parece anúncio. Só falta um aviso legal. É pra já. Dipmed é uma dipirona monohidratada. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use esse medicamento durante a gravidez em crianças menores de 3 meses de idade. Sua internet fica lenta quando todo mundo na sua casa usa ao mesmo tempo? Mude para Vivo Fibra. Vivo Fibra é a banda larga da Vivo com ultra velocidade para você jogar online com os amigos, assistir a sua série preferida no computador, usar as redes sociais, tudo ao mesmo tempo. São 50 megas por apenas R$ 99,99 no combo. Assine já e ganhe até 10 GB no seu celular Vivo todo mês. Ligue 1035, vá até uma loja da Vivo e assine Vivo Fibra. Consulte condições. Dica Gimo. Ao reformar ou construir, aplique Gimo Cupim em toda a madeira. Assim você protege e preserva seu patrimônio. Gimo Cupim é de fácil aplicação, pronto uso. E agora também na versão base água com nanotecnologia. Siga a Gimo no Facebook, Instagram e site gimo.com.br. Gimo Cupim. Produto Gimo. Qualidade comprovada. No aplicativo Unicred Cartões, você tem toda a exclusividade que a sua empresa precisa na sua mão. Controle dos gastos, segurança nas transações e praticidade para otimizar o seu tempo. Baixe o app na loja do seu celular. Caso ainda não tenha seu cartão empresarial, procure a unidade de negócios mais próxima e converse com um de nossos gerentes. Unicred, mais valor para você. Le Monde é a nova casa da Citroën em Porto Alegre. Em outubro, traz para você uma super promoção. Na compra de um Citroën 0km 2018, você ganha IPVA, emplacamento, sensor de estacionamento e tapetes. Tudo grátis. Você ainda tem taxa zero e bônus de R$ 500. A compra de um seguro Auto Citroën. Aproveite. Só a Le Monde, a maior concessionária Citroën do Brasil, faz isso para você. Le Monde, na Avenida Ceará 286. Citroën. Cinto de segurança salva vidas. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Santa Clara, Colégio Marista Rosário e Zinho Alimentos. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra. 22 de novembro de 2017. Estamos também com imagens do Facebook da Gaúcha ZH. Só procurar ali que a gente vai entrar também em imagens para você acompanhar em qualquer lugar do mundo. Tá lá da Vida Boston, eu e aquele aqui. A gente vai falar. Hoje nós temos convidado por aqui. A gente está chegando juntinho com o Unicred, aplicativo Unicred Cartões. Todo o controle que a sua empresa precisa na sua mão. Queijo Santa Clara. Há mais de 100 anos, a mesa dos gaúchos. Um abraço para a rapaziada de Carlos Barbosa. Colégio Marista Rosário, aprender por inteiro nos completa. E Zinho Alimentos, o sabor de todas as horas é o seu pão com alho, o seu pão recheado. Também com a gente Racon, consórcios Meber Metais, Clínica Alphaman, Viajotur, Uniriter, Baldueno Tapete e o novo Park Shopping Canoas. Vamos primeiro aos Estados Unidos da América, por favor, Augusto. Adiós, amigos. 9, temperatura de 17 graus em Porto Alegre, em Boston 3 horas a menos, ou seja, são 7 horas e 9 minutos em Boston, e a temperatura é agradáveis 11 graus, isso é bem pertinho. Hello Boston, hello Mr. Davi Coimbra. Bom dia, hoje está um dia quente mesmo. Bom dia, Terezinha. David, bom dia! Tudo bem? Tudo bem, basta um dia tão bonito assim com a Palma. Aliás, a semana estamos brindando com dias muito bonitos. Dá um azul assim, que não dá pra não fazer. É um azul. Não tem nenhuma nuvem, não tem nenhum pontinho branco no céu aqui na esquina da Ipiranga com o Aéreo Veríssimo. Está um baita bom dia, não tem previsão de chuva.
acho que Porto Alegre merece esse dia, né? Pra cortejar mais uma final de Copa Libertadores. É verdade. É um dia especial. Olha lá os campeões argentinos da Libertadores. Independente 7, Boca 6, Estudiantes 4, River 3 e aí tem Argentina 4, Fluminense e Vélez com 1. O Independente tem mais que Boca? mais que outro, Ah, mais que não sabia, achei que era Boca. E no meio do caminho ali, se tivesse times uruguaios, entraria o Penharol. Mas calma aí, olha só. Fala com ele, né? Casa Grande! Muito obrigado por vir aqui, cara, com a gente. Que Obrigado mesmo. honra, né? Valeu, Tudo obrigado. bem, obrigado. Eu que agradeço o convite. A gente estava atrás de ti já há um bom tempo já. Ah, é? No telefone. Tentando te Ah, é caçar, verdade. lembra? Verdade, verdade. O outro jogo ainda, É né? verdade. E aí, Casão? Tudo tranquilo em Porto Alegre? Tudo tranquilo, tudo legal. Adoro vir para Porto Alegre, principalmente quando o tempo tá bom, né? Tá lindo, né? É, Que tá baita bem de um legal. dia. Tá friozinho, Caxias do Sul tá Isso 10 a graus. temperatura é ótima, assim, né? Um céu azul, com solzinho, mas com frio. Uma temperatura legal. Quem ganha a Libertadores? Vamos começar assim, já de quem vai eu ganhar a espero que ganhe o Libertadores? Grêmio. Até que eu acho que o time é melhor mesmo. O time do Grêmio joga muito bem desde o ano passado, aquelas finais na Copa do Brasil, jogou muito bem. E eu gosto muito do Renato, é um dos amigos que eu fiz no futebol. Eu acho que ele é uma pessoa do bem. Eu acho que dessa vez ele entrou mesmo com tudo para ser treinador profissional. Antes ele entrava, saía, ia lá pra praia jogar futebol, e agora não. Agora eu acho que ele está afim mesmo de ser treinador e ele tem capacidade, ele tem potencial para isso. Olha aqui, eu me lembro de um ataque, certo? Que foi um dos melhores do Brasil, Renato Casagrande Éder. Foi legal. Olha, rapaz, pra parar esse Era bom, ataque aí... era problema na época, mas era bom Meu time. Deus. Pedro Jeromel pararia esse ataque? Era problema É, fora de campo, né? O Jeromel é um grande zagueiro. O Jeromel é um grande zagueiro. Seria um grande adversário para marcar ali esse ataque. Mas esse ataque era muito bom na década de 80, não? Era Renato Casagrande Éder e daí ainda vinha um Sócrates, Cerezo, Cerezo, Leandro, Júnior. Meu Deus. Era muito bom. Era demais. Ei, Casão, bom, o Grêmio construiu uma Libertadores pra ganhar, né? Quase que de ponta a ponta. Tanto é que o Lanús, a final é na Argentina porque o Lanús ganha os pontos da Chapecoense. Né? Numa inscrição mal feita da Chapecoense, os pontos vão pro Lanús. Porque na bola o Grêmio somou mais pontos. Seria a final por aqui, né? Muito bem. O Renato se dedicou a Libertadores, né? O Renato se dedicou a Libertadores e a Copa do Brasil. Aí a Copa do Brasil ele foi eliminado, ele jogou todas as fichas na Libertadores, um pouco arriscado, mas foi uma aposta dele. Mas chegou assim inteiro na final. Eu fiz a partida lá em Guayaquil. Foi uma diferença de qualidade técnica absurda do jogo. Sofreu aqui, mas já tinha feito o resultado lá, já tinha ido para a final. O Grêmio é o time que melhor joga mesmo. Mas em termos de futebol, né? A gente estava falando sobre isso também, o Campeonato Brasileiro, como o Grêmio priorizou a Libertadores, enfim, né? E acho que está correto na estratégia, tanto é que está na final e com grande chance. Mas em termos de futebol, hoje, no cenário brasileiro, é o time que mais apresenta. Desde o final do ano passado. O time do Grêmio fez 2 semifinais com o Cruzeiro e 2 finais com o Atlético ano passado. Fantástico. E depois esse ano abandonou o Campeonato Gaúcho, tudo bem, mas aí Copa do Brasil e Libertadores entrou mesmo, foi num ritmo, aí é eliminado da Copa do Brasil num jogo com o Cruzeiro, pênalti, também o Cruzeiro é um grande adversário, não foi para qualquer um, mas é um time que joga melhor, é o time que mais me agrada, mais do que o Corinthians, inclusive. Porque o futebol é diferente, né? O Corinthians do Grêmio? Isso, do que apresenta em campo, assim, totalmente né? diferente. O Grêmio é uma equipe mais técnica, mais inteira. O Corinthians é uma equipe muito tática. Pelo menos foi metade do campeonato. O Corinthians ganhou o campeonato no primeiro turno, porque o segundo turno do Corinthians foi desastroso. Foi péssimo, né? Foi uma das piores equipes do segundo turno. Mas o primeiro turno do Corinthians foi muito bom na parte técnica. Não tem nenhum jogador individualmente assim acima da média. É uma equipe que cumpria taticamente tudo aquilo que era ensaiado na semana, 100%, 90 minutos. É muito difícil de acontecer isso. O Corinthians fez no primeiro turno. Mas como um time mesmo, técnica, jogador que faz a diferença como o Luan, sabe? O Grêmio é melhor, o Grêmio é mais time. Não, o Casagrande e o Renato, a gente sabe, são bons amigos, assim, grandes amigos há bastante tempo, assim, né? A gente vê, assim,
essa amizade fraterna que existe entre os dois, né? Você diria que vocês, assim, de certa forma, têm uma trajetória parecida na evolução, digamos assim, de se conscientizar profissionalmente, de saber o que se vai querer em determinado momento da vida? Não, sem dúvida, é uma comparação, assim, duas vidas paralelas, assim, porque nós somos da mesma geração. O Renato, se eu não me engano, ele é de 62, ou é de 64, eu sou de 63. Nós chegamos juntos na seleção brasileira, dois comportamentos, assim, fora de padrão do jogador de futebol da época, diferentes nas escolhas, né? O Renato era mais divertimento, discoteca, mulher, eu era mais rock and roll, mas o caminho era o mesmo, sem muita responsabilidade de futebol. A gente se bancava, como o Renato sempre disse, jogador quer sair na noite, sai, mas tem que se bancar depois no treino e no jogo. Nesse caso, bancava. Exatamente, e a gente tinha muito essa característica. Quando eu parei de jogar e virei comentarista, em São Paulo ninguém apostava em mim. Achava um absurdo eu ser um comentarista. E quando eu fui pra Globo, então, os caras falaram assim, esse cara não dura 3 meses na televisão. E aí o Renato, como treinador, foi muito parecido. É verdade. Renato não quer nada, não quer isso. Até por um tempo, até ele deu razão às pessoas que falavam que ele não queria nada. Mas a partir do ano passado, ele queimou a língua, está queimando a língua de muita gente. Não a minha, porque eu sempre apostei no Renato. E eu sempre achei legal o Renato. Mesmo quando ele voltava para a praia, eu achava excepcional, sabe? Porque o jogador de futebol e o treinador de futebol no Brasil, assim, eles são tão politicamente corretos hoje em dia que chega a ser chato. O Renato, ele não, é muito autêntico. Ontem foi mais uma prova, né? Ontem foi mais uma prova da coletiva dele. Mostrando no episódio dos drones, né? E o treinador do anúncio também foi a mesma coisa. O Renato falou assim, gente, as pessoas se espiam, é isso aí o futebol, vamos lá. Nós também temos nossos espiões, nossas táticas. E assim foi, porque o Renato fez o Grêmio não, que meio ficou meio com medo, né? Afastando com sua voz oficial. O Renato ontem chegou e falou, gente, é isso aí mesmo. Mas tu acha, Casagrande, que falta isso, personagens como Casão, como Renato, que se posicionem? Que se posicione sem dúvida. Eu acho que falta no Brasil. Eu fico indignado com o jogador de futebol atual. Eles não têm obrigação nenhuma de participar, até porque nós vivemos numa democracia. Democracia você é livre de escolha. Mas nenhum jogador de futebol se manifestar pela situação que o país atravessa, politicamente, na parte da violência, na parte da saúde, não tem um que fala, pelo menos assim, ó, puta, eu não estou gostando disso. Pô, eu não sou a favor. Sabe? Não tem um que fala nada, sabe? Não fala absolutamente nada. E assim, eu acho muito estranho, porque eu sou de uma outra geração, que eu participei da democracia corintiana, eu briguei pelas diretas, eu acompanhei o Sócrates no palanque das diretas em 84, eu fui preso umas 100 vezes. Eu fui para a cadeia, fui perseguido pela ditadura militar no final dos anos 70, início dos anos 80, e eu não consigo entender essa alienação do futebol, do jogador de futebol brasileiro na atualidade. Eles olham só para eles, parece que o interesse deles é só ao futebol em algum país. Por que tu acha isso, Casão? Porque na verdade, assim, vamos falar, a educação, a gurizada, né, tem que optar por isso. Bom, naquela época também era a mesma coisa, né? Tinha que optar por uma coisa ou outra, né? Difícil de manter, tipo o Sócrates manteve, né? De conseguir fazer uma faculdade de medicina ao mesmo tempo. Era uma exceção na época também. O que acontece que hoje? É mais grana? Hoje, assim, eu acho que a facilidade, os números são outros, os números são absurdos, né, no futebol atual. Então, o jogador, ele muito jovem, muito cedo, ele começa a ganhar muito dinheiro. E aí, dependendo do destaque dele, esse volume de dinheiro aumenta, assim, absurdamente, né? E eu acho que chega num momento que ele fala assim, eu não quero, sabe, eu não quero ter problema nenhum comigo, não quero ficar nessa situação que eu tô na minha zona do conforto, e eu não quero tentar arriscar nada, porque eu não quero ter problema comigo, eu quero viver minha vida. Beleza, não tem problema. É uma escolha, como eu te falei, em democracia, é uma escolha. Mas todos eles fazerem a mesma coisa, eu acho muito fora de... pelo menos. Pelo menos o um Felipe Melo agora, coisa. a gente não tá falando sobre o Brasil, mas ele se posiciona. Ele abriu o voto pro Bolsonaro, né? Tirou foto com o Bolsonaro. E aí quando abre o Bolsonaro. Bom, mas é democracia. Por isso que fica chamado. Eles assim, eu quase caí de costas. Ele botou a hashtag Bolsominion.
esquisito, mas a democracia prevê que ele possa, Ele tá tudo pode, certo. não tem problema nenhum, desde que o Bolsonaro não ganhe. As pessoas podem apoiar, então... Quem que vai ganhar a próxima eleição? Olha, porque eu não sei quem vai ganhar, cara, porque tá tão... não existe mais direita, não existe mais esquerda, não existe mais nada. Não tem partido político, não existe mais. Eu estou na expectativa, nós temos aí um ano, exatamente para as eleições, eu tenho a expectativa que surja alguém que saia dos fundos de uma cartola, de algum mago, algum personagem da política brasileira que seja decente. Estão pintando nomes completamente fora, tipo Luciano Huck. Não, isso aí não. Eu espero que o povo brasileiro não tenha nem consideração uma situação como essa. Mas né? Não, porque se o Luciano Huck ganha a eleição, vai virar um grande programa de auditório. O Brasil Você vai poder reformar o seu carro, a sua cozinha, né? Uma casa, um carro. Em Casão, o PT é uma decepção para ti ou não? Super, o PT foi uma decepção porque eu participei do PT desde o início da história do PT. Eu tenho fotos, inclusive, históricas no dia da inauguração da sede principal do PT em São Paulo. Nunca votei em outro partido a não ser o PT. Apoiei o Lula desde 82 nas eleições de governador de São Paulo. Joguei todas as minhas fichas. Quando o Lula ganhou as eleições a primeira vez, eu olhava no espelho e me sentia orgulhoso mesmo. Eu não acredito que eu fiz parte dessa história. Depois, quando aconteceu todo esse esbolo, eu olhava no espelho e eu não acredito que eu fiz parte dessa história. Estou decepcionado. E onde é que tu acha que se perdeu o PT, o Lula? Se perdeu assim, no desnudamento do poder, né? O poder é uma coisa muito perigosa. O poder não é uma coisa simples. Quando eles lutaram lá atrás, PT e todas as pessoas que lutaram contra a ditadura militar desde os anos 60 até o início dos anos 80, lutando por uma democracia, pela queda da ditadura militar, tudo bem, isso aí era uma coisa. Beleza, quando caiu a ditadura militar, aí eles falaram, agora o poder é nosso, agora o poder é nosso, o que nós vamos fazer? Então aí fizeram isso, nós estamos vendo, se deslumbraram com o poder, se encaixaram em ligações perigosas, né? O poder brasileiro é muito perigoso, tem uma cúpula de generais que existe até hoje, por trás, lá em Brasília, que todo mundo que chega não pode fazer nada sem ter o aval dessas figuras, e essas figuras são... As falas generais na maneira figurada. Generais eu vou fazer... O coronel no militar, não é militar. Generais é o seguinte, donos, né, mandantes... Quem manda no Congresso, que a gente sabe. Não é general de farda, de né? farda. E aí você fala assim, tudo que você tem que fazer, você tem que pedir aval, e o caminho deles é sempre aqueles, tem que ser meu, alguma coisa, uma negociata. Em país não se dirige com negociata. Né? Eu acho que nada se dirige com negociata, principalmente um país como o Brasil. Né? Em Casagrande, conta pra quem não sabe o que foi a democracia corintiana, o que vocês fizeram naquela época? A democracia corintiana ela surgiu a princípio para mudar o comportamento do jogador de futebol, pelo menos para mudar a visão que as pessoas tinham de jogador de futebol. O jogador de futebol não podia participar de nada, era alienado, só jogava futebol, não sabia falar de outra coisa, eram burros. Né? E a gente, coincidentemente, no mesmo clube, tinham pelo menos 4, 5 ali que tinham outros interesses além do futebol. Tu, Sócrates? Eu, Sócrates, Vladimir, o diretor, que era o Adilson Monteiro Alves, o uruguaio que jogava no Corinthians, que era o Daniel Gonzalez. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a escolher as coisas a princípio diretamente no futebol, assim, em que hora, quando nós vamos concentrar, que dia que é viagem, se fosse contratar um jogador, a gente via entre nós se valia a pena contratar aquele jogador, para o nosso time se ia ser bom, se fosse sair um jogador no nosso grupo, a gente vai sair por quê e tal. Então, a princípio era isso. Com o passar do tempo, nós fomos tendo liberdade de participação social e política fora dos muros do Corinthians. Sim. Então, por exemplo, não foi combinado, mas eu me direcionei para o PT, o Vladimir se direcionou para o PT, o Magrão numa certa época foi para o MDB, depois ele foi para cá, ele foi para lá. Sim. E assim, nós participamos da direta já, e eu me filiei ao PT, o Vladimir também. Depois voltamos também dentro do clube, do próprio clube, para a eleição de presidentes do clube, do conselho. E foi essa mudança. Nós tínhamos uma ligação cultural muito forte. Eu era o responsável, por exemplo, em 82 e 83, para ver o que
que a gente faria no final de semana. Então eu organizava de sexta e sábado os shows que a gente ia. Eu chegava lá só, vai ter Gilberto Gil no AMB. Quem vai querer ir? Eu vou no... Eu ia lá no AMB, tendo esses 5 ingressos. Ou seja, vocês não tinham concentração, vocês faziam, vocês comandavam. Exatamente. E aí dentro do campo? Nós somos bicampeão paulista, só não chegamos a ter um título brasileiro, porque era muito concorrido. Flamengo era espetacular, Galo. Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo, eram times muito fortes naquela época. Então, às vezes, ganhava tinha o Fluminense no meio dos anos 80 também. E nós não tivemos a sorte de um desses títulos ser nosso. Entendi. Mas a gente era um time que poderia ter sido campeão também. Sim. Mas aí vocês lutavam, né, por práticas melhores, por democracia, enfim. Quando a gente vê hoje o julgamento dos grandes cartolas da CBF, qual é o teu sentimento, né? A gente está vendo o julgamento agora do Marinho, que faz 600, leva um mês, eu acho, né? Até para que saia uma sentença. O Del Nero não pode viajar, né? Eu lembro que o Galvão falou aqui conosco na outra vez, porque uma situação esdrúxula, né? Nós vamos para a Copa sem presidente. Pois é, e não tá simplesmente alguém que jogou Ricardo Teixeira. tantos outros, né? Eu não esperava que o futebol tivesse um fundo desse tamanho, sabe? A gente sabia que sempre um leva vantagem aqui e ali, porque como esse time brasileiro diferenciado, eu quero levar vantagem em tudo, no jeitinho brasileiro, as coisas são coisas do passado. O presente nosso, o presente do mundo, que é necessário no mundo é a honestidade. O mundo vive num risco de intolerância muito forte. Quanto mais clareza e honestidade você tiver, menos problema você vai ter. E aí surge, de repente, um escândalo de falta de honestidade, né, cara? Falta de honestidade do governo federal, falta de honestidade da CBF, falta de honestidade do NUSMAN, falta de honestidade da FIFA, falta de honestidade do COI, falta de honestidade. E não é só nosso problema, você vê que isso aí o mundo está assim. Puta, aí você fica assustado. Você fica assustado e fala assim, onde é que eu vou me meter, né, cara? As pessoas se chamam para alguma coisa, ô Casagrande, vamos fazer um grupo aqui para melhorar o futebol e tal situação. Eu falei, será que eu não conheço muito? Você fica assustado, Não confio você mais não sabe ninguém. quem é quem. Claro. Você confia em você, mas quem está ao seu redor, você não consegue colocar a mão no fogo. Então, eu acho que eu fiquei revoltado e abismado por tudo que aconteceu. Mas não é surpresa pra ti. Não é surpresa. É tudo que aconteceu no esporte brasileiro. E aí eu entro numa outra parte que nós falamos de jogador de futebol, eu entro no atleta olímpico também. Eu não vi um atleta olímpico se manifestar em relação ao escândalo do NUSMAN. Nenhum que falou assim, nossa, eu não sabia que era assim. Nossa, eu tô abismado com isso. Nossa, que escândalo. Nossa, que decepção. Não tem um que falar nada. O Brasil ganhou várias medalhas de ouro aí em vôlei masculino, feminino, basquete, não sei o que mais. Vários atletas olímpicos por décadas, porque o cara foi 2 décadas, não foi? Presidente. Vários, né? E não tem um que se fala assim, nossa, eu não imaginava que o NUSMAN fazia isso. Parece que todo mundo fica aí você fica desconfiando dos caras, sabe? Pô, esses caras sabiam dessa história do NUSMAN aí. Você fica com uma desconfiança, porque o Brasil está tão sujo que você acaba desconfiando das pessoas que não... Porque assim, é que nem o que é legítimo se fala em voz alta. Então eu falo assim, nossa, eu não estou decepcionado com o NUSMAN, não imaginava isso, é bandido mesmo, eu posso falar, você pode falar, porque é legítimo. Agora, quem não fala, você fala, por que esse cara não está falando, né? Sim. Qual é o motivo desse cara não dizer, nossa, quando eu ganhei medalha de ouro, mas eu estou decepcionado com o Comitê Olímpico Brasileiro, não sabia que o NUSMAN era dessa maneira. Nossa, fiz minha parte como atleta, mas eu não sabia que era dessa forma. Mas não tem um que falar nada, cara. A Polícia Federal está mandando agora informações já oficiais aqui pra gente sobre a prisão do ex-governador do Rio, Antony Garotti. Mais uma, né? Já pode pedir música ou um DVD no Fantástico. E só que dessa vez a novidade é que a Rosinha também foi presa. Então as informações que chegaram aqui, acabou de chegar, a Polícia Federal está cumprindo 9 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz eleitoral de Campos de Goytacazes. É uma ação que apura os crimes de corrupção, concussão, participação em organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais. Participam Davi, Potter, Casagrande e ouvintes 50 policiais federais
mandados no Rio, em Campos, como eu disse, e São Paulo. E aí, dentre os presos, o Antony Garotinho e a Rosinha. O que a Polícia Federal está dizendo, Potter, aqui, é que eles identificaram elementos que apontam que uma grande empresa do ramo de processamento de carnes, firmou contrato fraudulento com uma empresa sediada em Macaé para prestação de serviços na área de informática. Suspeita-se que os serviços não eram efetivamente prestados e que o contrato de aproximadamente 3 milhões de reais serviu apenas para o repasse irregular de valores para a utilização nas campanhas. Um ex-secretário municipal também foi preso, a Polícia Federal está informando aqui também. Outros, por causa das delações, os empresários contam o esquema, E outros empresários informaram para a Polícia Federal que o ex-governador, Garotinho, cobrava propinas nas licitações da Prefeitura de Campos, exigindo o pagamento para que os contratos fossem fechados pelo poder público daquele município. A propósito, né? Não, A propósito do que falava. Exatamente do que a gente estava falando. E a E Rosinha, ela falou aqui no timeline. quando ficou preso em casa, o Antônio não podia falar com ninguém, não podia twittar, não podia fazer nada. Até uma prisão boa, quando o cara fica em casa. O famoso recolhimento domiciliar noturno. Mas aí Pode Netflix? pode, né? Então, beleza. Pode, Netflix, pode. Mas eu lembro que ele não podia descer, ele ficava no segundo andar. Sim, ela falou com a gente braba, disse que os juízes do Rio de Janeiro estavam, lembra? Essa é a desculpa dela. Tinha um plano dos juízes de derrubar eles, porque eles eram amigos e inimigos do Antônio dela, pra vocês verem. Ô, Casão, desculpa, Davi, quer falar? Não, vai, depois eu... A gente tá falando do Galvão, o Galvão entrou no ar com a gente aqui, aí ele falou pra gente que ele pede pra receber os números do Ibope com o número de pessoas, e não o número de pontos no Ibope. E eles fundiam, alguém falou assim, 100 milhões de pessoas. Estão ligando você. Assista o prefeito, lembra disso? Metade do Brasil. Eu já passei algumas situações desse tipo a final de 2002, Brasil e Alemanha, foi bombou, era o Brasil todo assistindo a final da Copa do Mundo de 2002. E os grandes jogos do Brasil na Copa do Mundo sempre é da metade para cima. O Ibope é muito alto. Eu não sou muito chegado nisso, cara. Eu vou lá, eu faço Fazia gol, fazia gol sendo observado por 50 mil pessoas no campo, mas outros milhões pela TV. Assim, o futebol é uma coisa que chama a atenção do Brasil, do brasileiro. O brasileiro é apaixonado por futebol. Então é óbvio que quando se tem um grande jogo, quando a seleção brasileira joga um futebol agradável, como é essa que está jogando a Holanda, aí, quando chegar a Copa do Mundo, se eles apresentarem o mesmo futebol que eles apresentaram até agora, o Ibope vai ser muito alto, o brasileiro vai se apaixonar. O brasileiro está apaixonado momentaneamente pela seleção do time. Se continuar a mesma pegada assim, a paixão vai aumentar, porque a Copa do Mundo é uma coisa que o brasileiro se identifica muito com isso.